Olá, sejam bem-vindos a mais um Ncast. Nesse episódio, mergulhamos na transformação digital que está reformulando a indústria da construção civil. Estamos aqui com Lucas Freitas, da TOTVS, para discutir como ultrapassar o básico e integrar tecnologias avançadas é crucial para o sucesso e crescimento das empresas da construção. Lucas, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Lígia, obrigado. Eu que agradeço o convite da CEBIC de estar aqui de novo na FEICOM, mais um ano junto com vocês dentro do ENIC, um evento que a gente acredita muito e sabe da importância que ele tem para o nosso mercado, né? Falar rapidamente sobre mim, eu sou Head de Oferta e Estratégia dentro da TOTVS, eu cuido de toda a estratégia do segmento de construção. Na TOTVS, que ela é uma multinacional brasileira, uma empresa de mais de 12 mil colaboradores, 75 mil clientes, onde a gente consegue atender tecnologia de ponta a ponta. Esse sendo nossa expertise de conseguir trazer tecnologia para as pequenas e médias empresas brasileiras, a gente consegue transformar isso em todos os segmentos todos os segmentos produtivos do nosso mercado e, consequentemente, também para o mercado e para a indústria da construção. Você falou da importância da tecnologia e o quanto a TOTVS trabalha de ponta a ponta, justamente. E eu quero te pedir uma ajuda aqui para a gente fazer um panorama geral. Legal. A gente tem visto, né, um boom em tecnologia, ChatGPT, metaverso, inteligência artificial e por aí vai. Lucas, você pode me explicar qual é a importância de balancear essas inovações com o gerenciamento fundamental do negócio na construção civil? Eu acho que assim, os gestores e as empresas que trabalham, as pessoas que trabalham com tecnologia ou que têm algum tipo de contato de tecnologia no dia a dia, normalmente elas estão sofrendo com o famoso FOMO, o Fear of Missing Out. Então, sempre achando que elas estão ficando para trás, porque de manhã é uma notícia que o metaverso lançou, então agora todo o mercado precisa lançar os seus modelos e seus negócios no metaverso, senão vão ficar para trás. No dia seguinte, ela acorda, a inteligência artificial vai substituir todas as funções, a partir de amanhã eles vai fazer todos os cálculos, eu não vou precisar de pessoas para fazer mais nada. Isso acaba gerando uma ansiedade muito grande no mercado como um todo, e o nosso mercado, eu acho que a gente já perdeu um pouquinho daquele estigma. O mercado da construção, a indústria da construção, ela não investe em tecnologia, ela é uma indústria defasada em termos tecnológicos. Isso, para mim, já não é mais uma realidade. A gente vê muito investimento, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, efetivamente, para não cair nesse conto de que eu só preciso olhar para a inteligência artificial, em como eu vou automatizar todas as jornadas, como eu vou mudar a minha jornada de cobrança, como eu vou mudar a forma que eu projeto no dia a dia, e pensar como a minha empresa trabalha no dia a dia, né? Às vezes a gente está tão preocupado com aquele item, nossa, agora então a minha cobrança, eu não preciso mais daquele meu time que faz o acompanhamento das minhas propostas, eu não preciso mais do time que faz cobrança dos meus clientes, eu vou conseguir automatizar tudo isso, e o básico da minha empresa muitas vezes está ficando para trás. Então, as aprovações eu continuo fazendo no papel. Eu exijo que o meu cliente venha até a minha empresa para assinar os documentos. Quando eu vou fazer, tem uma coisa muito legal, o nosso mercado ele é muito baseado em mão de obra. Quando eu vou contratar uma pessoa, tem muita empresa de construção que ainda exige que aquela pessoa que vai ser mobilizada no canteiro, que ela vá e leve os documentos de forma analógica ainda na minha empresa, sendo que isso já não faz mais nenhum sentido. Porque além de eu ter uma experiência inicial, quando eu vou fazer essa admissão desse colaborador ruim, que ele tem que se deslocar, vou gerar custo para ele antes dele entrar na minha companhia, eu gero um retrabalho para o meu time de back-office também, que ele vai precisar, muitas vezes, digitalizar aqueles documentos e jogar para um e-social da vida. A gente já tem jornadas hoje que conseguem automatizar tudo isso e você conseguir, inclusive, ter controle. Quem que está tendo acesso àquele dado, o que eu vou fazer com aquele documento, eu não vou precisar pensar em depois descartar as cópias, enfim. A gente consegue pensar nessas coisas que são relativamente básicas quando a gente olha as outras indústrias. O nosso mercado já tem potencial, já tem ferramental que consegue ajudar isso, e eu estou só preocupado com o ChatGPT lá na minha ponta, o que as pessoas vão fazer, como está o meu site, esquecendo do básico do dia a dia das pessoas que trabalham ali dentro das companhias também. Ou seja, como usar a tecnologia sem negligenciar o básico. Exatamente, a gente não pode só ficar pensando no mais high tecnológico, os skills mais tecnológicos, as tendências tecnológicas, e esquecer do que eu tenho que fazer no dia a dia da minha empresa, no controle orçamentário.
pensar em quem está dentro do meu canteiro de obras. Será que esse cara precisa continuar trabalhando num sistema offline? Tem um negócio muito legal que a gente olhou dentro do mercado, que era o processo de medição. Um processo que ele sempre foi analógico. O empreiteiro ia até a obra, junto com o engenheiro ou com o estagiário, fazia a medição no Excel, depois ele voltava, aí o engenheiro pegava aquela medição, mandava para alguém avaliar, aprovar, depois subia, digitava tudo aquilo dentro do sistema, devolvia para o meu empreiteiro, ele tinha que emitir uma nota, entregar a nota para mim no canteiro, depois devolver isso, até chegar no financeiro demorava 5, 6 dias, e quando a nota chegava no financeiro, a primeira coisa que o empreiteiro falava era: quando é que vocês vão me pagar? E aí quem está na ponta não tem essa informação porque as coisas são muito desconexas. Então você vê que a gente tem já condições de digitalizar processos que são às vezes óbvias, mas como a gente só está preocupado em colocar um laser para fazer escaneamento do meu canteiro de obra, eu estou com a outra parte que é super importante de gestão, muitas vezes negligenciada de verdade no meu canteiro. Acho que um ponto importante que eu te peço para falar um pouquinho aqui é sobre como quebrar alguns tabus quando se pensa em tecnologia, né? Ainda se tem um pensamento de que é caro, ou difícil, ou distante. Como que a gente traz a tecnologia para o dia a dia mesmo? A gente tem vários caminhos e a gente precisa pensar em aplicação de tecnologia como parte cultural mesmo da empresa. A gente é meio clichê, mas é a maior realidade. Eu tenho passos de tecnologias. Então, assim, a tecnologia já foi-se o tempo onde contratar um software de gestão era coisa para empresa grande, muito caro, investimento de milhões. Já foi-se o tempo para eu conseguir entregar tecnologia com o WhatsApp, por exemplo, integrado com as minhas jornadas, era muito caro. Hoje em dia, com pequenos passos e sempre, obviamente, olhando o básico de processual da minha empresa, eu consigo, passo a passo, evoluir os processos da minha empresa e digitalizar de verdade o que eu estou executando como uma companhia dentro do mercado da construção. A TOTVS propõe soluções para modernizar os métodos financeiros dentro da construção civil. Você pode me trazer alguns exemplos? Esse é um ponto muito legal quando a gente fala muito do básico, né? Quando a gente fala de empresas, as empresas de tecnologia, a visão que as pessoas do mercado de construção tinham ou ela é uma startup resolvendo uma dor muito pequena, ou ela é um software de gestão que só está preocupado com back-office, com orçamento. E a TOTVS ela já tem uma visão muito madura que tecnologia não é só isso. Eu consigo atender o que a gente chama de 3 dimensões. A dimensão transacional de gestão, pagamento, tesouraria, orçamentação, toda a parte de RH, toda essa parte transacional. A gente tem uma parte que a gente chama de TechFin, que não é uma fintech porque são serviços financeiros integrados às jornadas que eu já consegui digitalizar. Uma delas, muito clara, é, por exemplo, introduzir o Pix dentro do dia a dia da minha companhia. O varejo já é obrigado a entregar Pix há pelo menos 4 anos, senão ele ficava para trás, porque o consumidor quer pagar. O nosso mercado ainda sofre para adotar o processo de cobrança com Pix lá na ponta. O seu cliente, tudo que ele faz no varejo, tudo que ele vai comprar, ele pensa em Pix. Por que o apartamento ou a prestação de serviço, ele precisa continuar pensando em pagar com boleto? Então, a gente consegue entregar essas jornadas de digitalização financeira muito próxima, já integrando toda a jornada. E não só isso, a TOTVS tem uma série de outros produtos financeiros integrados que ela consegue trazer, por exemplo, uma antecipação de recebíveis. Então, empresas maiores que quer financiar os seus fornecedores, antecipar um recebível, você consegue integrar, conseguir entregar consignado integrado. Isso é uma outra coisa muito maluca. O nosso mercado, a gente pega uma construtora qualquer, tem uma mobilização de 2.000 pessoas dentro de uma obra. O consignado, muitas vezes, é uma forma de benefício, porque você consegue uma linha de crédito mais barata, integrada, e aí as empresas não conseguem entregar isso para o seu colaborador, porque ela pensa, entregar o consignado para o colaborador, eu vou ter muito trabalho, porque vou ter que integrar software de banco, eu vou ter que ter 3 ou 4 lugares onde aquele colaborador vai ter que se conectar para conseguir solicitar, fazer uma análise de crédito, e a gente consegue isso de maneira integrada dentro da jornada para quem está lá na ponta, usando a mesma solução que ele faz o apontamento de ponto lá, ou com reconhecimento facial, ou ponto com geolocalização, ali mesmo ele consegue continuar essa jornada, integrando de verdade o RH com quem está lá na ponta. E outra coisa que a gente busca muito é deixar de olhar a obra como uma ilha, né? Eu tenho um escritório, meu back-office trabalhando num prédio,
prédio e o que está acontecendo na obra é uma ilha totalmente segregada, onde eu não tenho nenhuma integração. A gente olha muito esse conceito de integrar todas as jornadas do nosso mercado também. Lucas, então vocês atuam em todos os pontos da cadeia. Você me trouxe 2 dimensões. Eu quero saber, por favor, qual é a terceira? E aí, por fim, né, quando a gente falou já um pouquinho dessa dimensão de gestão, falamos um pouquinho da dimensão de TechFin, integrando serviços financeiros, a gente tem a terceira dimensão de Business Performance, que nada mais é do que conseguir ajudar o mercado em todos os segmentos a vender mais e melhor. Então, dentro do nosso portfólio, por exemplo, a gente tem a RD Station, que é líder em digital marketing no Brasil e que ela ajuda em toda essa jornada, desde a captação do lead até a gestão desse lead dentro do seu ambiente de negócio, até depois quando esse cara vira um cliente e ter visibilidade de como foi a jornada completa dele. E toda empresa precisa vender mais e melhor, não tem jeito, né? Independente do mercado, inclusive no nosso. Sim. E olhando para o futuro, como que você vê a evolução da tecnologia no setor da construção? A gente precisa fazer uma pincelada de tecnologia como um todo, né? A gente está vivendo, provavelmente, se não o maior, um dos maiores ciclos de evolução de tecnologia. E a gente não vai conseguir ficar de fora. Obviamente, aquela maluquice, como a gente falou no começo, os robôs vão substituir todos os humanos. Nós vamos conseguir digitalizar todas as jornadas. Isso é um pouco de utopia, mas a gente vai precisar automatizar tarefas que não fazem sentido o ser humano executar. Vou dar um exemplo claro dentro do nosso mercado. Cobrança. A gente hoje, muitas vezes, dentro de um processo de cobrança, a pessoa que está trabalhando dentro de uma construtora, ela tem 4 ou 5 documentos de script que ela copia e cola para mandar um e-mail. Faz o menor sentido você ter uma pessoa, sendo que você conseguiria automatizar essa jornada. Vamos usar exemplos mais práticos dentro de um canteiro de obra. Faz mais nenhum sentido, como eu falei, a gente ter uma jornada de um processo que acontece 10 a 15 vezes dentro de um mês, dentro de uma construtora, dentro de uma obra, com um processo de medição, ele ter 8, 9 pontos de contato totalmente desintegrado. A gente precisa criar tecnologia a gente precisa conseguir aplicar a tecnologia para isso. E aí, por fim, também a gente pode olhar uma série de outros exemplos. A gente agora consegue ver a aplicação, por exemplo, prática do metaverso. Não mais aquele hype onde eu preciso fazer um prédio bonito num ambiente de metaverso qualquer, só pela curiosidade. Mas eu consigo, a gente está vivendo um mundo híbrido, onde a gente sente falta desse contato, muitas vezes, pessoal. A gente já consegue utilizar o metaverso, muitas vezes, para reuniões que elas vão acontecer à distância, mas com um toque de pessoalidade, parecendo que as pessoas estão muito próximas. Tem um exemplo muito claro que eu falo nas minhas palestras, que eu acho que é muito legal, que é o Mark Zuckerberg e o Lex Fridman, que ele é um repórter americano, fazendo uma entrevista, parecendo que eles estão um em cada ponta dos Estados Unidos e parecendo que eles estão frente a frente em termos de sensação tecnológica. Então, a gente começa a ver o uso de aplicação muitas vezes. Agora, você imagina trazer isso para um canteiro, para uma visita de um stand, por exemplo, quando a gente fala de mercado imobiliário. Você não precisa mais deslocar a pessoa lá, você vai conseguir dar sensações de como ela estivesse visitando aquele seu empreendimento. Eu consigo fazer um tour guiado com uma percepção muito próxima à realidade. Então, eu vou conseguir cada vez mais entregar a informação. E, por fim, a gente não pode deixar de falar, né, o uso efetivo do BIM também dentro do nosso mercado. A gente escuta a falar do BIM há 10 anos, nos últimos 5 anos todo mundo investiu, mas na prática mesmo a gente tem muita dificuldade de ver soluções. E hoje, inclusive, a TOTVS consegue entregar a jornada, quando você pega esses projetos que você já provavelmente modelou dentro da sua construtora, jogar ele para dentro do sistema e orçamento, planejamento e acompanhamento de obra, todo mundo faz, bem ou mal. E aí você consegue, obviamente, integrar essa jornada, pegando esse modelo e linkando com o que você já tem. A TOTVS tem essa visão muito clara de conseguir ser, muitas vezes, o primeiro passo de evolução tecnológica que as construtoras e as incorporadoras querem aplicar. Então, eu acho que a gente vai conseguir muito rapidamente adotar e melhorar os nossos processos com muita produtividade, cada vez melhoria de performance e cuidar também melhor das pessoas que estão trabalhando dentro do nosso mercado. Você tem uma projeção em números?
do nosso avanço para esse futuro próximo, assim, de estatística? Olha, estatisticamente, qualquer coisa que a gente falar nesse mundo, hoje ele acaba sendo um chute, né? Mas a gente consegue ver, em termos de produtividade, já empresas ganhando de 20% a 30% de produtividade. Quando a gente fala de atendimento, a gente consegue ver 15% já, claro, de redução de custo, fazendo um controle efetivo prévio do seu orçamento. Então, você pegando toda a base histórica, usando inteligência artificial para te modelar qual é o momento de preço que você está dentro daqueles insumos, quanto está custando a mão de obra naquele momento, você consegue ter muito mais assertividade. Então, você já consegue ter muito mais clareza na entrega de informação quando você tem na ponta, muito rapidamente já hoje. Lucas, muito obrigada por trazer o seu conhecimento, o seu tempo e a experiência da TOTVS aqui para o nosso pessoal do Ncast. Eu, Lígia, agradeço em nome de toda a TOTVS, a CEBIC e a ENIC pela participação, pelo momento, e contem sempre com a gente para trazer cada vez mais conhecimento sobre esse momento de digitalização tão importante que a gente está passando no mercado, viu? É uma honra ter você aqui, viu? Obrigado. E para todos que nos assistem, não deixem de seguir a CEBIC e a TOTVS nas redes sociais para se manterem atualizados sobre as últimas tendências e inovações no setor. Nós nos vemos no próximo episódio com mais conteúdo da indústria da construção. Até lá!